Olá, boa noite a todos. Meu nome é Maria Clara, eu sou aluna do programa de pós-graduação em alimentação e nutrição, sou mestranda, né? E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês na disciplina de dietoterapia sobre osteoporose e os cuidados nutricionais. Vou compartilhar aqui a tela. Então, aqui eu inicio a aula sugerindo algumas leituras aí que eu utilizei como base para montar a aula. E a gente inicia falando de remodelação óssea. A remodelação óssea, ela é um processo contínuo, né, em que o tecido ósseo maduro, ele é removido e um novo tecido é formado. Esses processos aí, eles controlam o formato e a substituição dos ossos após alguns danos, como fraturas, né, e até microlesões que acontece no nosso dia a dia. Esse desbalanço que pode desenvolver a osteopenia e até a osteoporose, né? Os osteoblastos e os osteoclastos são células que resultam aí da fusão de várias outras células do sistema fagostário mononuclear, né? E que participam desse processo de remodelação óssea e reabsorção aí do tecido ósseo. Os osteoblastos, eles precisam de 180 dias para preencherem as lacunas com material proteico e a hidroxiapatita. A hidroxiapatita, ela é um constituinte mineral aí orgânico, que ele é encontrado no nosso osso. Então, de 30 a 70% aí da massa dos nossos ossos e dentes possuem a hidroxiapatita. E os osteoclastos, eles precisam aí de 20 dias mais ou menos para reabsorverem parte do tecido ósseo. O pico de massa óssea, ele geralmente acontece quando, gente? Na infância, ali da puberdade até o início da fase adulta, né? Então, a criança, até ela iniciar a fase adulta, ela está formando esses ossos, né? Que excede ali, a formação excede essa reabsorção óssea. Então, a gente tem uma formação muito considerável. O pico de massa óssea ele é atingido aos 30 anos. Então, aos 30 anos é na melhor fase, vamos dizer assim, dos ossos, né? Está totalmente relacionado, gente, o pico de massa óssea com a ingestão adequada de calorias, proteína, micronutrientes como cálcio, fósforo, vitamina D, né, vitamina K, e 20% do pico de massa óssea depende de fatores ambientais também. Ele pode ser insuficiente e esse pico insuficiente causa um risco aí, né? Traz riscos para a osteoporose, mesmo não tendo uma perda óssea acelerada. O pico de massa óssea, ele é o preditor mais importante para a osteoporose, né? Do que o ritmo de perda óssea relacionado à idade. A principal estratégia aí na prevenção da osteoporose é maximizar esse pico de massa óssea. Então, da infância até a fase adulta, é ter uma ótima produção aí, ingerindo esses nutrientes, esses alimentos. Quanto mais precoce é o início da atividade física, maior também é o pico de massa óssea. Então, nesse gráfico, a gente consegue observar que do 0 ali aos 30 anos, a gente está formando os ossos, como eu disse, né? Dos 30 aos 40 anos, a gente está naquela fase de pico, né? De uma grande quantidade de massa óssea, e aí entra para as mulheres a menopausa, né? Então, a partir dos 40 anos, tanto para mulher quanto homem, a gente começa a ter uma perda de massa óssea. E a mulher, na fase ali de menopausa, que geralmente é dos 45 aos 55 anos, mais ou menos, tem uma queda bem severa, bem considerável, atinge muito as mulheres. Então, essa diretriz brasileira ali, que foi publicada na revista de reumatologia, ela diz que a doença caracterizada pela fragilidade óssea e essas alterações na microarquitetura culmina em fraturas por baixo impacto. Essa imagem a gente consegue ver, ó, gente, um osso normal e um osso com osteoporose. 200 milhões de pessoas no mundo têm osteoporose. É uma doença muito comum, né? Então, geralmente pessoas adultas, idosos, né?
possuem já osteoporose. 70 mil pessoas no Brasil por ano fraturam o colo do fêmur por osteoporose. 20% morrem de complicações nos primeiros 6 meses, 35 mil deixam de ter vida independente e 20 a 30% necessitarão de cuidados institucionais ou de enfermagem domiciliar, talvez por estarem daí acamados por qualquer fratura, alguma coisa, alguma doença aí causada pela osteoporose. A osteoporose, ela possui vários tipos, né? Ela é classificada em alguns tipos. Vocês já tiveram ali em patologia, então eu vou dar uma pincelada. Então, a osteoporose primária, ela acontece por conta da menopausa, pós-menopausa, ou na fase senil, que é a fase idosa já. Então, a menopausa, ela atinge só mulheres, né? Então, geralmente, pode acontecer o quê? Fratura de coluna, né? Pode ocorrer. Já na fase senil, atinge pessoas com 70 anos ou mais, e a fratura que pode acontecer ali, mais comum, é fratura de coluna e de quadril. A osteoporose secundária, ela atinge pessoas com doença renal, hepática, endócrina, ou que usam medicamentos como corticoides. Então, os fatores de risco da osteoporose é a menopausa, como eu disse, o envelhecimento, história familiar de fratura, dieta pobre em cálcio, IMC baixo, baixa densidade de mineral óssea, deficiência de vitamina D, síndrome de má absorção, imobilização prolongada. Então, a atividade física gera forças de tensão muscular que estimula a formação óssea. Quando a pessoa está imobilizada, né, está ali acamado, geralmente isso é um risco para a doença. Excesso de fumo e álcool e glicocorticoides ali, mais de 5 miligramas por mais de 3 meses. O tabagismo e álcool, né, tem uma prevalência ali de fraturas vertebrais e aumentada em fumantes e moderadamente em ex-fumantes. Risco de fratura de quadril pode ser reduzido também em 25% quando o cigarro é abandonado antes da menopausa, e alcoolistas geralmente têm menor massa óssea, porque o álcool tem efeito tóxico sobre os osteoblastos. Os fatores de risco, agora a gente entra na parte mais importante para nós e para vocês, estudantes de nutrição, né, futuros nutricionistas. Então, a cafeína, 4 xícaras mais ou menos de café por dia foram associadas com redução da densidade mineral óssea. Mas tem efeito nulo quando a pessoa tem uma ingestão boa de cálcio na alimentação. Dieta hiperproteica pode causar hipercalciúria, que é o quê? É um acúmulo de cálcio no sangue. E isso causa um desbalanço ácido básico. Então, uma dieta ali de 1,5 proteína não altera o metabolismo ósseo. O consumo de até 20% de proteína aumenta a excreção de cálcio, né, urinário, e é devido à maior absorção intestinal de cálcio. E menos que 0,8 de proteína por dia tem uma absorção de cálcio intestinal reduzida, isso aumenta o PTH, que a gente vai falar um pouquinho dele, né? Que é o paratormônio ali, que ele é produzido em resposta às baixas concentrações de cálcio. Então, quando tem baixa concentração de cálcio, a gente tem um aumento aí de PTH que reduz a densidade mineral óssea. Esse estudo, esse artigo, ele mostra ali que 2 gramas, por quilo de proteína por dia, ele avaliou, né, contra uma dieta normoproteica, então 2 gramas por quilo é uma dieta já hiperproteica versus uma dieta normoproteica, aumentou a absorção intestinal de cálcio e aumentou também a excreção de cálcio urinário. Já nesse estudo, mostra que a dieta rica em proteína aumenta a absorção de cálcio, o que parcialmente compensa o acúmulo de cálcio urinário em mulheres pós-menopausa. E aí vem a pergunta, né, que é o porquê eu trouxe esses artigos. A dieta rica em proteína, ela vai trazer efeitos adversos, ali, efeitos ruins na saúde óssea por conta ali de excretar o cálcio urinário? Não, esse estudo já mostrou que não tem efeito adverso na saúde óssea. E esse último estudo mostra que 6 meses de dieta hiperproteica em mulheres que treinavam não alterou a densidade mineral óssea. Então, ainda não a gente não tem
uma certeza, né? Então, alguns estudos dizem uma coisa, outros outra, né? Então, o ideal ali a gente não tem... Mais estudos devem ser feitos para a gente saber se uma dieta hiperproteica, de fato, vai causar aí prejuízos na densidade mineral óssea. Já o leite, o risco de fraturas aí o risco de fraturas em homens e mulheres, né? Então, a conclusão é que não teve ali nenhuma associação entre a ingestão de leite e o risco de fraturas, né? Então, muita gente pergunta, nossa, mas excesso de leite não é ruim, pode causar osteoporose? Não, não houve nenhuma associação aí da ingestão de leite com o risco de fraturas. Esse artigo também fala um pouquinho é uma pergunta, né? O leite é bom ou é ruim? Muita gente tem essa dúvida. Então, não tem evidências, eles concluem ali que não tem evidências conclusivas que nós devemos modificar esse alto nível aí, a ingestão aí do nosso a nossa atual ingestão de leite de vaca na nossa alimentação, tá? Aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores de risco alimentares para osteoporose, né? Então, uma dieta ali muito rica em sódio ou uma dieta com outros fatores como dieta baixa ou alta em proteína, álcool, cafeína, corticoides, enfim, o que eles podem causar? Eles aumentam o cálcio urinário, né? E esse aumento do cálcio na urina faz o quê? Uma redução no cálcio do nosso sangue, né? Que é a diminuição na calcemia. Então, pensa assim, você ingere lá um alimento rico em sódio, você tem uma alimentação muito rica em sódio. Isso faz o quê? Que você excrete mais cálcio na tua urina, reduz, obviamente, então, consequentemente, cálcio no seu sangue. Isso faz com que você tenha um aumento no PTH, né, que é o paratormônio. Então, o paratormônio, ele tem esse efeito adverso aí do cálcio. Isso faz com que você possa causar uma deficiência de vitamina, prejudica a absorção de cálcio intestinal, e a reabsorção óssea, acontece uma reabsorção óssea para compensar esse balanço negativo de cálcio, porque você estava excretando muito, ele estava baixo no seu sangue. E tudo isso aumenta o risco de osteoporose, tá? Então, o sal, sim, é um fator de risco alimentar aí para osteoporose. Como que a gente faz o diagnóstico de osteoporose, osteopenia? Gente, isso era uma dúvida de muita gente, né? Como que eu vou descobrir se eu tenho? Então, é feito um exame, o DEXA, de densitometria óssea, que ele mede ali a massa óssea com base na absorção de fótons. Então, tem uma classificação ali que define um grau leve, alto, médio, moderado, tá? O tratamento medicamentoso, então, pode ser feito com suplementação de cálcio, de vitamina D, esteroides anabolizantes, hormônio de crescimento, ranelato de estrôncio, haloxifeno, calcitonina, PTH, teriparatida, estimuladores seletivos de receptores de estrógenos e bisfosfonatos. E a gente entra na nossa parte, né? Então, tratamento medicamentoso é a nossa, vamos dizer que é uma tentativa aí final, ou deve ser feita, acontece junto com o nosso acompanhamento também, com a parte nutricional, né? Então, existem vários nutrientes que são super importantes para nossa massa óssea. Então, o cálcio, o fósforo, a vitamina D, o magnésio, a vitamina K, o cobre, o manganês, o boro, o ferro, vitamina C, zinco, ômega 3 e a soja. A gente vai falar um pouquinho deles. O cálcio, como eu falei anteriormente, ele é essencial, aí, ele tem um papel muito importante na prevenção de massa óssea, porque, como eu disse, uma queda de cálcio, uma baixa quantidade de cálcio no sangue, faz com que a gente tenha perda de massa óssea, né? Então, ele é um componente do cristal de hidróxiapatita,
que causa resistência mecânica nos ossos, então deixa os ossos mais fortes, vamos dizer assim. Então, a eficiência da absorção de cálcio depende muito da necessidade do indivíduo, da quantidade consumida na alimentação, dos potencializadores ou inibidores de absorção. A suplementação de cálcio, gente, é a nossa última tentativa. Então, a gente tem que pensar que a gente é nutricionista e a gente tem que tentar colocar na alimentação das pessoas fontes, nutrientes, fontes de cálcio através da alimentação, né? Então, a suplementação de cálcio pode sim ser uma ótima opção, né? Em combinação com a vitamina D, é eficaz na prevenção de fraturas osteoporóticas em adultos com 50 anos ou mais. Mas, como eu disse, começa tudo lá na infância, né? Então, depende muito da alimentação dessa pessoa, desse paciente. O consumo de leite, ele é 3 vezes maior em famílias de renda mais elevada, que no caso é a fonte maior que a gente tem, como a gente pode ver nessa imagem. Não, ainda não, na próxima, é a nossa fonte maior de cálcio ao leite. Então, vamos aqui nas recomendações diárias de cálcio para todas as faixas etárias. Então, um adulto, a recomendação diária de cálcio é 1.200 miligramas por dia, né? De um lactente, 270, criança de 4 a 8 anos, 800 miligramas, e gestantes e nutrizes, 1.000 miligramas. Então, fontes alimentares de cálcio, né? O leite, como eu disse, ó, tem um conteúdo, uma quantidade muito grande de cálcio, e a absorção também é muito boa no nosso corpo. O iogurte, o queijo cheddar, feijão vermelho, brócolis, couve, espinafre e o pão integral também. Só que o que a gente não pode esquecer, gente, que o cálcio, ele tem uma biodisponibilidade, dependendo com alguns alimentos, a biodisponibilidade reduz muito, né? Então, ele pode quelar com outros nutrientes, ingredientes. Então, por exemplo, o ácido oxálico, né? Que a fonte, qual que é a nossa fonte de ácido oxálico? Ou oxalato? É o espinafre, o manjericão, o cacau, a beterraba. Então, geralmente, se na nossa alimentação, lá, por exemplo, no almoço, tem uma grande quantidade, um alimento com grande quantidade de cálcio, tipo a couve aqui, o espinafre, só que a gente está comendo junto com a beterraba, vai reduzir a biodisponibilidade do cálcio daquela alimentação. O ácido fítico também reduz a biodisponibilidade do cálcio, né? Então, as fontes são sementes, grãos e legumes, alguns legumes. Fibras também podem reduzir a biodisponibilidade do cálcio. Já a lactose aumenta. O amido resistente e a inulina também aumentam a biodisponibilidade do cálcio, que no caso algumas fontes são a banana verde, grãos, batata crua, cebola e alho ali, que são fontes de inulina. Então, aqui eu dou um exemplo para vocês de uma dieta rica em cálcio, né? O paciente com osteoporose, com osteopenia, né? Então, aqui é uma dieta simples, que a gente tenta ali reduzir os alimentos que reduziriam a biodisponibilidade do cálcio, deixariam o cálcio menos biodisponível, né? Então, eu coloco no café da manhã um pão com queijo, leite, ou um iogurte com a manga. O almoço, uma proteína, arroz, feijão, espinafre, que é uma boa fonte de cálcio, talvez até com queijo, né? E de sobremesa, a uva ali, que é uma boa fonte também. De lanche, iogurte, granola, morango. E no jantar, sardinha, que é uma boa fonte de cálcio, batata, brócolis, temperado com azeite. Então, o suplemento de cálcio, como eu falei, que seria a nossa última tentativa, né? O tratamento ali, caso a alimentação não fosse suficiente. Então, o aumento de 10 a 15% na absorção quando consumido com alimento. Ele acontece aí, a suplementação de cálcio tem um aumento na absorção. O carbonato de cálcio é um suplemento bem conhecido, melhor absorvido em ambiente ácido. Não prescrever ele para paciente com uso de antiácido, né, e idoso com acloridria. Citrato de cálcio também é absorvível em ambiente menos ácido e é acidificante da urina. Recomenda-se para
para paciente com nefrolitíase. Acetato de cálcio, lactato de cálcio, gluconato de cálcio. Porém, gente, o que acontece com esses suplementos? Eles causam alguns efeitos colaterais, tipo constipação, deficiência de ferro, náusea, contaminação com metais pesados, cálculos renais e até hipercalcemia, que é um acúmulo de cálcio no sangue. Já temos vários estudos que mostram que esse acúmulo de cálcio no sangue pode desenvolver uma aterosclerose, um AVC, então já existem alguns estudos que têm falado muito nisso, então a gente tem que cuidar também com a suplementação. O fósforo, né, nossa fonte de fósforo são produtos de origem animal, leite, nozes, leguminosas, e ele é necessário para mineralização óssea na proporção de cálcio e fósforo, né, de 1 para 1. E o excesso dele altera a proporção de cálcio com fósforo, menos que 55, menor que 55, principalmente se a ingestão de cálcio for baixa. Isso causa aí um estímulo ao PTH, e se crônico, pode sim ter uma perda óssea. Acontece, ele é bem comum, está muito presente nos alimentos tipo salmão, os farelos, os queijos, enfim. Então, aqui, o fósforo, a nossa fonte ali de fósforo de uma mulher, vou dar um exemplo aqui, dos 19, a recomendação, né, dos 19 aos 30 anos, 500 miligramas, um idoso, uma mulher idosa, 580 miligramas. Então, as fontes de fósforo, os alimentos que têm bastante fósforo, semente de abóbora seca, tem 665 miligramas de fósforo, sardinha com ossos, iogurte desnatado e alguns outros queijos, enfim, aqui coloco uma listinha bem completa. A vitamina D, então a gente melhora a vitamina D, a absorção de vitamina D através da exposição ao sol e de fontes alimentares, né? Então o óleo de fígado de bacalhau tem bastante vitamina D, 80 gramas de atum também tem 3,7 microgramas de vitamina D. Um copo de leite integral, gema de ovo, fígado, manteiga, sardinha enlatada. E a ingestão recomendada de vitamina D, qual que é? 15 a 100 microgramas por dia. Para adultos ali, acima de 51 anos e 20 microgramas para adultos acima de 70 anos. Então, a vitamina D, ela não tem toxicidade até 10.000 UIs, né? A suplementação diária de 1.200 miligramas de cálcio e 800 UI de vitamina D3 por 18 meses em doses institucionalizadas na França foi associada ao quê? A uma uma redução ali de 43% de fraturas no fêmur proximal, uma redução de 32% de outras fraturas não vertebrais e aumento da densidade mineral óssea. Então, essa suplementação de cálcio com vitamina D tem sim resultado ali no paciente idoso. A suplementação de vitamina D, o nível mínimo desejado acontece quando os níveis de vitamina D estão abaixo de 30, né, microgramas ali. E o valor dosado de 25 ali, que é a nossa dosagem de vitamina D, vezes 100 é a recomendação diária que a gente precisa passar de suplementação para o paciente, né? Cada 2,5 microgramas ali de suplementação de vitamina D aumenta os níveis séricos de vitamina D em 2,5 nanomols ou 1 nanogramas. Então, os níveis séricos de vitamina D3. Então, desejável, gente, qual que é? Menos que 30, o mínimo é 30 nanogramas, né? Então, abaixo disso já é um nível insuficiente de vitamina D. Então, de 20 a 30 já é um nível insuficiente e o nível deficiente de vitamina D é abaixo de 20 nanogramas. Os valores séricos acima de 30 nanogramas para a prevenção de HPT secundário melhora a formação óssea também e reduz o risco de quedas. Então, esses níveis sempre devem estar ali acima de 30 nanogramas para a gente conseguir
garantir esses resultados. Para aumentar o nível sanguíneo de 25-HD, né? Acima de 30 pode ser necessário pelo menos 1.500 a 2.000 unidades aí de vitamina D suplementar. Então, vamos dizer que esse nível esteja baixo e a gente tem que aumentar, a gente pode ali sugerir uma suplementação. Mínimo de 3 meses de suplementação, né? E avaliar, obviamente, individualmente essa suplementação e se de fato o paciente não está pegando pouco de sol, não está se alimentando com alimentos. Fonte de vitamina D, a gente pode tentar, antes de suplementar, dependendo dos níveis do paciente, colocar, sim, alimentos fonte de vitamina D, antes disso, né? O magnésio é outro alimento importante aí, outro nutriente importante. Então, ele é um cofator enzimático para hidroxiapatita, ele é necessário para a secreção do PTH, ele regula a absorção intestinal de cálcio. A deficiência de magnésio, compromete a atividade dos osteoblastos, leva à hipocalcemia, então a redução de cálcio no sangue, e prejudica a rápida resposta ao PTH. Atingir essa recomendação de magnésio diária melhora a densidade mineral óssea. Quais são as nossas fontes de magnésio? Aveia, trigo, milho, arroz, abacate, banana, mamão, melancia, laranja, chuchu, couve, espinafre, quiabo e laticínio são pobres em magnésio. A recomendação de magnésio ali para um homem adulto de 19 a 30 anos é 330 miligramas, ou 350 miligramas de 30 a 50 anos. E aí, mulheres também têm uma necessidade um pouco menor. O potássio, ele promove a retenção de cálcio pelos rins. Ele é importante na neutralização da carga ácida da maioria das dietas, aumenta a osteocalcina, diminui a excreção renal da hidroxipolina e tem papel na densidade mineral óssea e diminui a reabsorção óssea. Quais são as nossas fontes de potássio? Tomate, batata inglesa, beterraba, laranja, banana, soja e abacate. A vitamina D, ele é envolvido na formação de osteocalcina, que é uma proteína importante envolvida na maturação óssea. A deficiência de vitamina K é associada ao maior risco de fratura e 50% dos idosos têm uma ingestão inadequada de vitamina K. Não tem unidade recomendada, tá? Então, a RDA ali de vitamina K para um homem, por exemplo, adultos de 31 a 50 anos é 120 ali microgramas, mais ou menos. O cobre é necessário para a ligação cruzada ali de moléculas elásticas de colágeno e elastina e pode ter o papel nas enzimas ósseas. O manganês também é necessário para a formação da massa óssea, atua como cofator nas reações geradoras de energia. E a fonte de manganês é grãos integrais, leguminosas e nozes. O boro é super importante na formação da massa óssea. Ele é utilizado pelos osteoblastos para a formação de massa óssea. Então, a gente precisa do boro para formar os ossos. Atua no metabolismo estrogênico, converte-o em sua forma mais ativa. Fontes de boro: vegetais, frutas não cítricas, nozes, leguminosas, vinho e cerveja. Ferro e vitamina C, então são cofatores para hidroxilações de lisina e prolina que dependem da vitamina C na maturação do colágeno. A fonte de ferro ali para um homem de 30 a 50 anos é 6 miligramas e vitamina C 90 miligramas. O zinco é um cofator enzimático para os osteoblastos. Ele também é essencial, ele é um nutriente muito importante para a síntese de colágeno. Quais são as nossas fontes de colágeno? De zinco? Carne, peixe, aves, ostras, mariscos, nozes, cereais integrais e soja.
Já o ômega 3, quanto maior o ômega 3 eritrocitário, maior a massa óssea em mulheres pós-menopausa com osteoporose. Então, é muito importante observar e aumentar aí as nossas fontes de ômega 3 numa mulher, né, numa paciente aí pós-menopausa, tá? É muito importante observar isso aí. E as isoflavonas de soja são fitoestrógenos, né? Possuem fitoestrógenos, perdão, inibe a reabsorção óssea em modelos animais, mas não em mulheres adultas com estrogênio normal. Nem todos os estudos mostram benefícios da soja, então ainda há uma controvérsia com relação a essa fonte alimentar. Qual que é a conclusão, gente, dessa aula? Pensando em osteoporose e dietoterapia, né? Então, a osteoporose, ela é passível, sim, de prevenção e tratamento, então é muito importante a gente observar isso numa criança, num adolescente, numa pessoa ali no início da fase adulta, como que está essa fonte, essa ingestão alimentar, né? Desenvolver um esqueleto forte na juventude é muito importante enfatizar isso para os pacientes. E a nossa alimentação pode sim retardar a perda óssea na medida em que se envelhece. Com a dieta, sempre é possível aumentar a ingestão de cálcio. Antes de pensar em suplementar esse paciente de cálcio, de vitamina D, de ômega 3, como que está essa alimentação desse paciente? Como que está? Faz um recordatório aí de 24 horas do paciente, observa como que está essa ingestão alimentar dele. Será que a gente não pode aumentar as fontes desses nutrientes antes de suplementar? Então, vale muito aí, é muito importante a gente observar o nosso papel como nutricionista, né? Sempre pensar antes de prescrever suplementação, pensar em colocar isso através dos alimentos, né? Aumentar esses aportes aí nutricionais, tá bom? Então, muito obrigada. Aqui eu coloquei um pouquinho a tabela das recomendações de nutrientes, né, de uma forma um pouquinho mais clara aí para vocês. Aqui deixo as referências e agradeço muito a oportunidade de poder participar com vocês dessa aula e fico à disposição aí o meu contato para quaisquer dúvidas. Um grande abraço.